Olá pessoal, Daniel Agostinho é o meu nome para quem não me conhece. Hoje trouxemos aqui o terceiro episódio do DanjuCast. DanjuCast que é o meu, o vosso e o nosso podcast. Para nós hoje vamos conversar com o nosso amigo, irmão, Amareu Francisco, um jovem que tem se tornado muito notório no mundo acadêmico e em projetos sociais. Então, trouxemos aqui Amareu Francisco para podermos assim entender um pouquinho da sua vida acadêmica, dos seus projetos e dos projetos futuros que ele tem também em carteira para a emancipação das comunidades. Para vocês, Amareu Francisco, boa noite, meu irmão. Boa noite. Como estás? Estamos bem, graças a Deus. Então, está tudo calmo, né? Na graça, companheiro. Na graça. Queremos agradecer primeiramente a predisponibilidade que tiveste em aceitar o nosso convite aqui e em sentar um pouquinho aqui conosco. Podemos assim ter uma conversa amena, a fim de proporcionarmos assim uma boa conversação também para o pessoal. Bom. Obrigado pela tua presença e bem-vindo ao DanjuCast. Muito obrigado. Eu que agradeço, na verdade. Amareu Francisco, no BI, atenção, Armando Batista Francisco. Amareu Francisco, nome que intitulei, porque é o meu nome de guerra. E é que o Amapsique, o Mr. Amapsique. Não, mas... Eu quando postei o panfleto, vocês não têm noção, eu vi pessoas a me puxarem. Você conhece o Daniel de onde? Não, vamos chegar aí, Amareu. Grande Amareu. Olha, Amareu Francisco, pronto, um jovem promissor, como tantos outros jovens, e tem uma vontade enorme também de vencer no mundo acadêmico, em seus projetos. Amareu Francisco, surge-me já a questão que já estavas aqui a responder, e todo mundo, antes de aprofundarmos os assuntos que cá nos trouxe, eu gostava de saber o nome mesmo verdadeiro do Amareu, né? É mesmo Amareu Francisco? Amareu Francisco é o meu nome verdadeiro. Certo. Todo nome, se é um nome é porque existe. Existe. Então logo é verdadeiro. É meu nome, mas não um nome que me foi dado pelos pais. Exato. É um nome que eu decidi atribuir porque quando eu fui ver na nomenclatura, os nomes e seus significados, logo quando eu vi o Amareu, eu disse logo, não, esse sou eu. Esse sou eu, tem muito a ver comigo, minha personalidade. O que eu sou, realmente eu sou Amareu. Onde é que vem esse nome de Amareu? O nome Amareu, quando eu vi o nome, na verdade era Amarelis, com duplo L e um I no S. Exato. Com um hífen no I. Amarelis. Amarelis é um nome que veio do latim, que significa o homem tem empatia, que transmite amabilidade, alegria, tranquilidade às pessoas. E amabilidade. Este é o nome Amarelis. Então eu decidi depois tirar aí o I e o S, ficar simplesmente Amarelo, que vem de Amarelis. Então o Amareu é um pseudônimo? É um pseudônimo. E o Francisco? É o teu próprio nome? O Francisco é meu próprio nome. Francisco é o nome do velho. Pronto, fizeste aquela junção, Amareu Francisco. Será que foste bem recebido pela tua comunidade, vizinhança e sobretudo familiar? Uma vez que estás a distorcer um pouquinho ou tirar a legalidade que o nome dos seus progenitores deram? Bom, na verdade, ser aceito, essa questão da aceitação do pessoal, mano, eu aprendi que quando a gente quer, a gente consegue. E a princípio não tive assim tanta aceitação. Você chega para os cambas, não, meu nome é Amaril. Chega em casa, meu nome é Amaril. Não, teu nome é Armando. Por exemplo, chamar o nome até da minha infância, é um nome muito feio. Não, teu nome não é Amaril, teu nome é Armando. O nome da infância, não sei se questão que eu digo aqui, né? O meu nome da infância, na verdade, o meu nome da infância é Estraga. Estraga. E as pessoas, quando ouvem este nome de Estraga, eles pensam que eu não tenho esse nome devido ao estilo Kuduro. Exato. Só que não. O bebinho Estraga mesmo, esse título, ele veio devido ao Kuduro. Já o meu não. O meu, esse nome me foi dado. O meu xará, na altura quando jovem, o nome dele é Armando. E
na sua juventude, decidiu apelidar-se por Estraga. Estraga. O que acontece? Quando deram-me a luz, né, ele disse que esse meu xará também tem de chamar de Estraga. O meu filho começou a chamar de Estraga, os irmãos dele Estraga, em casa Estraga. E o que acontece? Os nomes têm muito poder, Daniel. Eu estragava mesmo. Mas estragavas o quê? Em que sentido? Na dança, Para estragava. o bem ou para o mal? Mano, para o mal, estraguei o quê? Então, quer dizer, então eras um dançarino, eras voltado à arte, à cultura, não é? Futebol, dança, Ok. futebol, dança, teatro. Mas esse nome estraga na minha infância, não teve muito, mas muito impacto. Ok. E olha que eu só descobri, olha, mais tarde. Eu já na fase em que eu decidi que não, se os nomes realmente têm mesmo poder, a partir de hoje o meu nome é Amarillo Francisco. Sim, porque tira até o estraga, agora é Amarillo. Mesmo até a questão do Armando. O Armando, quando fui investigar, é um homem do exército. Ok. E homem do exército, diga, pô, não sou militar, sou homem do exército. Não, Amarillo faz muito sentido, tem muito a ver com a minha personalidade, tem muito a ver com aquilo que eu vou construir e o que eu sou no dia de hoje. Exato. Amarillo, conta-nos um pouquinho sobre a tua infância. Como é que foi a tua infância? Foi uma infância... Porque, pronto, nós angolanos, e jovens até agora, não tivemos uma infância tanto quanto muito boa. E são poucos que tiveram a sorte de ter uma infância, assim, uma infância fixe. E quando eles pedem para contar da infância, contam com tanto prazer, né? Mas muitos são jovens que não tiveram aquela infância Muito good. que qualquer uma outra criança gostaria de ter. Como é que foi? Olha, a minha... De uma forma resumida. É já agora né, que eu consigo contar assim, sem lacrimejar. Eu digo que tive uma experiência não muito boa, mas eu agradeço pela mesma experiência que eu tive. Exato. Eu cresci um menino arruaceiro. Todo mundo no Golfe sabe, no Golfe 1, Subzona 10. Viveste no Golfe 1? Subzona 10, da Malandeleiro 15, da Entende aqui bem próximo. Por isso que eu digo, eu nasci para fracassar, nasci para dar certo. Ok. A vida vai dos grandes, eu sou galo, baixo dos Kisanga, Subzona 10 é aqui, bem próximo. Então, a minha infância, digo que eu tive educação 20% dos velhos. Exato. 20%. Só 20%? Sim, dos velhos, só 20% da educação dos velhos. Outra percentagem foi da rua. Eu não sou muito bem matemática, se puder me ajudar, por favor. 20% dos velhos. 80% da rua. Sim. Perdão, 80 não, minto. 90, não, 80, 20% dos velhos, 10% da rua. 10% dos velhos e 80% da religião, ou do cristianismo. Graças a Deus, né, fui menos liberto dessa questão da criminalidade. Sabe como é que é o nosso game? É muito violento, principalmente aqui no Golfo. Naquela altura, fui muito menino, e não sei se eu ouvi falar no grupo aqui, tem os Salamata, agora aqui os Cubiçade, Manabela. Então, esses todos, nesse trajeto todo, eu fui crescendo, bebendo um pouquinho desses mesmos grupos. Significa dizer que nesse todo trajeto da tua infância, né? Bebendo desses grupos, mas pertencias também a um grupo? Eu pertencia a um grupo de interesses que citaste? De interesses não, mas eu pertencia aos Bengalas, né, que foi também um dos grupos de referência do Golfo, um dos grupos de referência, e tínhamos um líder que era muito lixado. E aquela questão de, você sabe, não dá com o Daniel, eu ouvi ela falar, olha, vocês podem andar com o Daniel, Daniel não presta. O Daniel é essa coisa de, é aquela pessoa que está só isso é um exemplo. Então, o mesmo líder que nós tínhamos, é o tipo de pessoa que se a tua mãe vê que olha, o Estraga está a andar com o exemplo com o Daniel, mano, cabeça da velha, olha. Sim, porque nós somos aquilo... toda quente. Então não foi mesmo de melhor que sou um menino arruaceiro. Eu fui Foste um menino arruaceiro? Muito arruaceiro. Bem nas valas. Com meus 7 anos eu saía do Golfe a pé até aqui no aeroporto. A pé mesmo. Frequentava o aeroporto, na altura até uma zona chamada de Chule. No Chule? No Chule. Frequentávamos aquelas zonas aí, vamos aqui nessa vala daqui, antes de na Bela Buda. Essas zonas todas, e era muito confusionista. E essa inserção tua nos grupos de, por exemplo, porque os grupos eram grupos de vandalismo, né? Grupos de lutas e por aí adiante.
repercutiram de forma negativa na tua vida? Não tem como. Sim, de forma negativa, foi de forma negativa, mas só que, graças a Deus, Deus como é bom, chega uma dada altura que este mesmo grupo decide, olham para alguém que foi estar violento, também naquela altura já estavam a levar um pequeno arrepio da polícia, na altura não era ainda assim, nem estávamos a levar um pequeno arrepio, as pessoas começaram a ver que necessariamente não é o caminho, e hoje em dia muitos deles viram que o game está muito violento e decidiram ser simplesmente esses grupos aí de eventos. Exato. De eventos também, até já cheguei a fazer parte também do mesmo grupo. Exato. Falou de 80% da religião, da tua vida em religião. Quando é que começaste a descobrir que também uma parte de ti, né, está sobre o cristianismo ou sobre a inserção em uma denominação? Ou melhor, quando é que começaste, em que momento é que conheceste Jesus, né, nesse caso? Respondendo em que momento eu conheci Jesus, eu conheci Jesus agora. Só agora? Mas todo o tempo eu vivi convencido de que conheço Jesus. Vivi convencido de que sou convertido. Até o momento. Estava assim, até ontem. Recentemente? Recentemente. Que na verdade foi por influência. Influência de vizinhos. Eu cresci na Metodista. Isso sempre cresceste na Metodista? Na Metodista ainda sempre. Até o momento? Até o momento. Os meus vizinhos, lá na Metodista tem uma cultura que em dezembro, no Natal, eles festejam o nascimento de Jesus Cristo. E ver aquelas crianças aí todas alegres, com t-shirts, a irem marchar, cantando. Então aquilo foi nos cativando. Eu sempre andei com o meu caçula, com o meu irmão. E aquilo foi nos cativando. Então decidimos dar uma oportunidade. Logo entramos, sim, ficamos a fazer parte do Ministério Infantil. Na altura já era adolescente, mas ainda fazia do Ministério Infantil, mas o meu culto era sempre, como eu puxei, ele eu sou mais velho de 2 anos. Obrigado. 2 anos. Então ele é menor na relação, eu já estava nos adolescentes, ele ainda era criança. Então sempre tiveste aquela companhia com o teu puto? Sempre. Até o momento, sempre, porque na verdade, para nos conversar, não fugir do assunto, eu comecei até com o meu puto depois de perder um pilha. Um pilha, um amigo? Um tio, irmão, amigo. Mas graças a Deus não perdemos essa vida de gangue, né? Não perdemos, graças a Deus. Então, nesse caso, a religião repercutiu de forma muito positiva para a pessoa do Amari hoje? Muitíssimo, companheiro. Hoje eu agradeço muito a todos os meus irmãos da Metodista, agradeço muito a Igreja Metodista. A Igreja Metodista tem uma escola, Danilo. É uma escola? É uma escola, acredita. Hoje eu sou o que sou, uma boa parte do Amarillo é o que é o dia de hoje, é por conta mesmo da Igreja Metodista. Mas uma vez que cresceu desde pequeno na religião metodista, né? E por que só agora a conversão? Por que só agora? E recentemente ontem, não é? Recentemente. Sim, por que só agora a conversão? Sim, porque um menino que cresce numa religião, né? Nasceu, cresceu, aprendeu o ABC, dentro da religião. E disseste que a escola, a metodista, a igreja metodista é uma escola. Se realmente é uma escola, não achas que já tinhas tempo suficiente para se converter? Bom, esse que eu disse no princípio. Eu andei convencido de que era convertido. Eras convertido. Por que eu digo isso? Eu digo que o cristianismo são fases, mas eu não entrei assim, então não nasci na metodista. Eu entrei na minha faixa, estava nos 13 anos. 13 anos. Depois de passar pelo processo aí, 13 anos, ingressei para lá. E acontece que nessa fase dos 13 estava na classe infantil. E as coisas que nós aprendíamos lá era mesmo de criança. De criança. Quando passamos para a fase adolescentes, nós aí tínhamos os famosos grupinhos. E olha que na Metodista também não foi tudo um mar de rosas. Quando nós entramos lá, a gente sofria bullying. Isso por quê? Só por viver na zona 10.
Porque as pessoas lá, a Medusa lá, essa que eu estou a referenciar, está lá na Vocumbi. Não vou com Na altura, a Vocumbi era acho que era uma zona um pouquinho mais desenvolvida, podemos assim organizar. Dentro da igreja você sofreu um bullying. Bullying, sim. Pelos próprios irmãos. Pelos próprios irmãos. Ok. Vocês são do Golfo, são da 10, do Golfo. Mas por quê? Porque os do Golfo, da Subzona 10, estão numa camada muito baixa. Muito baixa, por conta disso, é muito baixa, muita delinquência. Então sofremos o bullying. E hoje em dia, nos dias, até agora já não, né? Mas no outro ano nós também passamos agora a ser os bullyingadores. Os bullyingadores. Olha, quem não é bullyingador é porque o nome era foi um bullyingado, por assim dizer. Exato. De uma forma descontraída. Não foi um mar de rosa. Mas quando passamos para a fase adolescente, nós estávamos a ter estudos bíblicos, sim, estávamos a ter aquele acompanhamento, sim, estávamos a ter good. Mas chegou uma dada altura, que quando passamos para a fase adulta, nós estávamos a... Eu disse que isso ia dar problema, na verdade. Nós estávamos a andar, digamos que estávamos em companhias erradas. Ok. Companhias erradas dentro da igreja ou fora? Dentro da igreja, companhia. Pronto, porque dentro da igreja também tem mais influências. Tem sim, senhor. Até no criado com a mãe. E isso tornou tipo, pensavas que és, como é que eu posso explicar? Pensavas que és convertido, que estás a fazer as coisas certas, mas afinal de contas não eras convertido, na verdade. E como é que você conseguiu descobrir ontem, né? Ontem já, recentemente, a conversão em Jesus? Porque a conversão em Jesus é expressa de vários modos. E um dos modos é um dos principais símbolos é o batismo. A propósito, já é batizado também. Eu fui batizado na Metodista, mas não por imersão. Ok. Na Metodista lá batiza naquele regime aí da Católica, que é na também tigela. tem esse regime da Católica? Sim, batizar na tigela. Okay. E o que acontece? Nós temos que perceber que quando estamos dentro de uma cultura é melhor do que a outra. Exato. Mas quando o Daniel decide sair de Luanda, exemplo, para Cabinda, e dizendo que o Daniel, aqui em Cabinda não se come com garfo. Temos que comer com a mão. Se comeres com garfo, é nos ignorar. Logo vem a questão do batismo. Eu não sou batizado nesse novo regime, nessa nova religião do fui. Ainda não sou. Mas tanto é que eu não sei, não tomo a Santa Ceia, porque lá nesta mesma denominação, o batismo, o metodismo, o católico lá não é aceito, porque não é por imersão. Então ainda não foste... Não fui mergulhado ainda. Então nesse caso, a partir do momento que... Mas pretendes ser mergulhado, não? E a partir do momento que fores mergulhado, deixarás de fazer algumas coisas que do ponto de vista bíblico, alguém convertido, ou alguém mergulhado, alguém batizado, efetivamente, já não poderá fazer, né? Porque aí também vem uma luta espiritual, vem contra a carne, né? Contra os desejos da carne, né? E tantas outras coisas que para um cristão não é abonatório fazer. Mas tem noção dessa luta que vem mais lá para frente? Tenho, realmente tenho noção. Tenho noção, até porque não é nada, não será, como é que posso dizer, não será nada surpresa na minha vida, não será. Porque até são coisas que a gente já passou, mas só que estávamos tão cegos que não dávamos conta, percebes? Mas agora a questão de quando perguntaste como é que eu dei conta que realmente já sou convertido. Certo. Eu não gostaria, né, de frisar, porque eu digo que o cristianismo é modo de vida. Modo de vida, a nossa vivência, tudo mais, as pessoas vão testemunhar por nós. Exato. As pessoas vão testemunhar por nós. E sentes que as pessoas testemunham que... essa pergunta para ela. E sentes que as pessoas agora conhecem um novo Amarillo? As pessoas falam de ti, sobre esse novo eu que tu és agora, que tornaste? Sim, graças a Deus eu posso bater no peso que as pessoas sabem, falam, principalmente a minha família. A tua família. Há uma relação muito boa com a tua família. Graças a Deus. Com os pais. Graças a Deus. Eu não vivo com os pais, vivo com dois irmãos. São tios, mas dois irmãos que são na mesma faixa que eu. Mas há boa relação com os pais também? Com os pais, graças a Deus. Muito love, mano. Muito love, Boa. Amarillo, um jovem. Atualmente estás a estudar, né? Estás a frequentar o ensino superior. Precisamente em que curso? Psicologia clínica. Psicologia clínica. Já o último ano? Último ano, sim. Já a terminar.
O último ano. Psicologia clínica sempre foi a tua escolha em fazer esse curso, em se apaixonar por psicologia? Bom, na Ou foi verdade, só uma segunda opção como muitos? segunda opção, graças a Deus, também não foi. Foi mesmo a primeira e a única opção. A primeira é a única Sim, opção. mas antes mesmo de testar o Daniel, acreditas que eu estava a ser influenciado, não é? E tanto é que eu estava a tomar a decisão de querer ingressar para o curso de contabilidade. Ok. E a contabilidade, mas uma das paixões que eu sempre tive comunicação social. Comunicação social. Bom, certo. comunicação social é uma das não é uma das, nem era uma, É, não, até agora. até agora uma das paixões. Sim, mas a psicologia vem em primeiro lugar. Estava para ingressar na contabilidade, isso por conta de influência dos amigos. Exato. Eu tenho um companheiro, já aproveitar e mandar um abraço a José Manel José e a sua Manuel. família. Meu companheiro, o primeiro homem que casou. Yeah. Um abraço, companheiro. O companheiro que estava a fazer contabilidade e também via a estabilidade de alguns irmãos da igreja que estavam a fazer contabilidade. E eu disse: não, vou fazer contabilidade. Por conta disso. Mas só que mais tarde, indo para inscrições, né, disseram que a princípio é que o teu certificado não dá para ingressar por essa mesma. Sim. Na verdade, não era por contabilidade, não é contabilidade, é comunicação social. Comunicação social. Era comunicação social. Uma outra faculdade, não a faculdade que estás atualmente. Não, eu estou atualmente, não. Eu acho que era social. Exato. As sociais. E aí disseram que não, tu estás voltado para a saúde, porque eu fiz biológica no ensino médio. Então eu disse quais são os que tem lá: enfermagem, análises clínicas, farmácia, psicologia, clínica escolar. Eu olhei, psicologia. E acredita, Daniel, depois o meu consciente me acena. Ok. Você é o Amarillo. Amarillo. Lembras de quem é o Amarillo? Qual o significado de Amarillos? Quando me veio isso em mente, Daniel, aquilo foi uma luz, acredita? Eu disse psicologia clínica. Até a própria senhora que estava aí a ajudar a preencher os formulários, ela disse para mim: não, mas tem enfermagem, tem análise, não pensa bem, filho, psicologia clínica. Mas tem enfermagem, filho, psicologia clínica. Tá bom, vai. Por que ela estava, na verdade, a insistir? Tem enfermagem, tem análise clínica? Porque ela é uma das pessoas que acredita que a psicologia no país não tem espaço. Não tem espaço, É uma pessoa também que acredita que a psicologia não me dará frutos futuramente. Exato. Mas eu estava convicto de que isso não é verdade. Não é bem verdade, não é assim que acontece. Mas depois vamos chegar lá, né? Acho que vai chegar depois. Então foi assim que optamos pelo mesmo curso. Ok, e desde então continuaste a se apaixonar pela psicologia, né? E até o momento, né? E pronto, falando da psicologia, a psicologia, pouco se fala da psicologia na nossa realidade, nesse contexto angolano. E poucos são os psicólogos que realmente exercem a função de psicólogos, o que surge que muitos não têm as oportunidades para exercerem efetivamente esse trabalho de psicologia, né? E muitos invernam por dar aula de psicologia e tudo mais, que não é o certo, né? E como é que vês o contexto, quer dizer, a ordem dos psicólogos em Angola, como é que vês o contexto do posicionamento do psicólogo em Angola? Será que há uma certa valorização por parte do nosso Estado angolano concernente no que diz respeito aos psicólogos? Porque estes também precisam de atenção, né? E pronto, os psicólogos também são no ramo da saúde, não só educacional, e estão em todos os ramos, né? Então acho que o Estado deveria haver mais um pouquinho esses profissionais, né, em dar melhores condições de trabalho, ou em validar, ou em dar devidamente, como é que eu posso dizer, em dar devidamente a dignidade que eles precisam, né, para exercerem essa mesma função. Como é que faz os psicólogos angolanos? Bom, primeiro eu gostaria de tocar na valorização. Daniel, acredita? Para as pessoas te valorizarem, primeiro tens que autovalorizar. Exato. Eu sou um dos estudantes, acredita, Daniel, que nunca acreditou que não é possível fazer dinheiro na psicologia. Nunca acreditaste? Nunca acreditei que mas não é possível. Que não é possível. Eu não acreditei que não é possível, sempre acreditei que é possível. Sim. Mas de acordo ao nosso contexto, é possível? Mano, vou te explicar, vamos chegar lá.
É Nós possível. estamos aí com o semente, o nosso O nosso contexto. É contexto possível, é mas possível. possível. o nosso contexto é possível. É, As pessoas pode têm explicar, Daniel. as pessoas têm esse hábito, essa cultura de De ir procurar de psicólogo? procurar um psicólogo. Daniel, Essa é a vou te questão. explicar. Nós, nossa cultura não tem esses hábitos, sim, senhor. Principalmente, eu tenho... Vou tocar depois meus pacientes, perdão. Vou responder a tua questão. Antes de nos valorizarem, temos que nos autovalorizar. Exato. A psicologia não tem, vocês não têm oportunidade. A psicologia tem oportunidade no país. Se fores aos hospitais, tem muitíssimos psicólogos nos hospitais. O maior problema que há no nosso país, Daniel, é que os psicólogos, o que fazem? Eles terminam a licenciatura, muitos não sabem como atuarem Atuar como como psicólogo. psicólogo. Certo. O que acontece? Recebe o diploma, vai para um concurso público, no concurso público, chega no hospital, não sabe como atuar. Depois o que acontece? Até o próprio enfermeiro, até estagiário, vai falar no psicólogo, por favor, faça na secretaria do diretor, traz aquele papel para me assinar. O psicólogo vai correr e traz o papel. Porque ele não consegue, ele não sabe qual é o papel dele aí. O papel dele, ok. O segredo disso está onde? Não será as instituições, Não, por Daniel, conta das esquece. ou é a própria pessoa em si, que muitas das vezes eu sou psicólogo, mas não entende realmente qual é o papel dele, qual é o posicionamento. Essa é a dele questão. como psicólogo. Não entende o posicionamento de um psicólogo, tanto numa clínica, tanto Numa numa escola. hospital, numa escola. Não sabe. Certo. Isso por quê? Por conta das capacitações. Os psicólogos aqui em Angola, muitos deles, tem muitos que terminaram, olha. Hoje uns são taxistas, uns são professores. Mas tens exemplo de psicólogos mesmo que até esse ponto de taxistas, Mario? Companheiro. Quais são esses? Não posso aqui citar também. Mas existem. Não Tem pode muitos. citar normalmente. Não, vamos chegar até aí. Não dá para Pode citar normalmente. Não, mas assim, tem professor, é clínico. Hoje em dia é professor, é taxista. Nem fez Até o psicologia, contexto escola. de ser taxista, Tem é um psicólogo. tem psicólogos que abriram cantina, Daniel. Isso é grave, pá. É um empreendimento. É um empreendimento, Sim, sim. mas até quando ele ficar assentado a atender na cantina, companheira. Então, O Mario. segredo está, calma só, Daniel, o segredo está, na real, é capacitar-se. Exato. Eu conheço, Daniel, psicólogos que estão a fazer dinheiro seriamente com a psicologia no país. Na Como quarentena, referência. tem o Kenny Samalesso, tem a doutora Kenny Samalesso, sim, Conheço. tem a doutora Luísa Anteca, temos o meu professor doutor Bandeira, temos a Josina, a professora Josina, a doutora também lá de Carlinhos da Ixiza, Sala também. Carlinhos da Sala, temos vários e muitos. E também esqueci aqui um companheiro, o Osvaldo Cabiba, também nosso professor, até ele é CEO da sua psicólogo. Esses estão a fazer na psicologia, Daniel. Eu já comi da psicologia. Já comeste da psicologia? Já Por exemplo, comi da psicologia. E ainda o teu tenho dinheiro comido- mais grande, o teu bolo mais grande da psicologia. Não posso aqui que... Não, mas eu já Não, comi, pode falar Daniel. normalmente Eu quanto já é que comi. você já comeu. Não, depende Né? Para as pessoas temos- terem a mesma temos- noção, temos- a valorização da psicologia. Olha, O segredo essa o segredo da valorização está na capacitação, Daniel. na capacitação E eu do próprio comecei- psicólogo. E eu comecei a ver na psicologia Exato. no terceiro ano. Mas Terceiro ano. terceiro ano, há pessoas que estão a esperar terminar o ensino para Para começarem começarem a a ver voar, dinheiro. a ver dinheiro. Isso Exato. não existe. E eu sou de opinião, hoje um colega falou isso para mim, o Ivaldo Kissua também me aproveitou mandar um abraço. Osvaldo Kissua. Ivaldo Kissua é um companheiro muito fixe, muito inteligente aquele gajo. Ele disse-me, Mario, eu olho para o que você está fazendo da psicologia e eu acredito que não é sobre ti, não é sobre você, mas por nós estudantes e psicólogos Exato. que estão aí na unidade, eles terminaram, não estão a fazer nada. Exato. E é mesmo pelo povo, é por Angola. Mas tens colegas nessa posição até esse momento que não desenvolvem nenhum projeto, não pensam nada sobre psicologia. É mesmo só porque sou psicólogo. Tens colegas nessa coisa? Projetos todo mundo tem, Daniel. Projeto todo mundo tem, mas essa questão de que hoje em dia sou psicólogo. Na minha turma tem muitos medrosos. Quais são esses medrosos? Daniel. Sabe, mas é problema. Não posso O problema é dar. nós temos. Não, Os indivíduos têm que ser identificados. não tem que ser, mas eles sabem, não, depois vão querer. Vai esquecer. Eles próprios em casa, eles vão falar. Ele está a falar de mim. Não, Tá não há bom, problema calma, nenhum. Quando tá mal, tá Tal mal. como eu citei o Oswaldo Kissua, que Citaste conseguiu- porque é bom. Ele é bom, mano. Sim, mas também, Tá tal bem. como citaste hoje, Mas mas os- também não. pode citar os Não, opiniões. isso não pode Aquelas chegar pessoas até esse precisam de um nível. input. Eles precisam de input, mas é uma questão que o Amaro nunca deixou de fazer Ok. isso. Quando eu comecei a ver dinheiro na psicologia, Daniel, eu cheguei na turma, Exato.
Cheguei na turma, comecei a motivar as pessoas, não, colega, nós estamos a chegar no final, não terminem sem se capacitarem, façam um curso de atendimento ao paciente, façam um curso de psicoterapia. Meus colegas, não, eles não, e eu tenho colegas que chegam até a mim desde o primeiro ano, chamam de quê? Burlador. Burlador está a fazer propaganda aqui para depois te lixar, assim mesmo. Quais são esses problemas? Então, Daniel, está a trazer problemas. Problema, mas eles sabem que são os malfeitores. O homem da regista, ele não sabe, eu não posso... Os malfeitores. Não, mas precisam ser identificados. Precisam ser identificados. Porque assim, nos venderam uma imagem errada sobre a atuação do psicólogo em Angola. E é mesmo porque a atuação do psicólogo em Angola ainda é caótica, ainda é um bebezinho, que precisa crescer muito. Então, quando falas que é possível que o psicólogo vende e ganha em Angola, é possível sim, mas não com a mesma percentagem, por exemplo, de um profissional professor, de um profissional médico, de um profissional enfermeiro. Não com a mesma percentagem, porque não há valorização. O Estado angolano não olha pelos psicólogos. Pronto, não vos olham, né? Daniel, então, sabes quanto é que está mais ou menos aproximado a dinheiro o salário de um psicólogo num hospital público? Não. Está em volta de 200 a 300. 200 a 300. Falando já de dinheiro. E agora imagina. Mensalmente. Agora imagina em um mês, Daniel como psicólogo. Cada consulta, o Daniel, vou dar exemplo de quatro sessões. 4 sessões. Sim, a cada sessão, o Daniel cobra 50 mil kwanzas. Okay. E tem que é pouco, né? Na nossa realidade. Cada sessão. Mas na realidade os psicólogos cobram muito, não é? Não faz brincadeira, Daniel. Não faz brincadeira. E falando mesmo já de sessões, dessa coisa toda, Amario, eu gosto de falar de ti. Eu quero falar de ti, quero entender a tua dinâmica enquanto psicólogo e o teu historial até aqui. E o pessoal também o mesmo. Tu fazes já consultas? Eu faço consulta. Já das consultas em algumas pessoas, fazes sessões em algumas pessoas, mas na tua área de atuação, qual é a tua área de atuação? Psicologia clínica. Psicologia clínica, mas precisamente aonde? Voltado à saúde mental. Desenvolvimento pessoal. Sim, voltado à saúde mental. E falou que é possível ganhar. Mais ou menos numa rondagem, mais ou menos quanto é que tu cobras por uma consulta ou por uma sessão? Boa, na verdade, nós começamos com, na primeira, não vou criar, não vou até ocultar nada, vou falar a verdade. Na primeira fase em que começamos após o término do estágio, né? Eu paguei estágio. Exato. Paguei o estágio, assim que terminei o estágio, nas primeiras fases eu cobrava 10 mil kwanzas. 10 mil kwanzas, mas 4 sessões? Uma sessão. Uma sessão? Uma apenas. Não acha um cúmulo esse preço? Um estudante de psicologia do segundo ano. Segundo ano. Segundo ano. E quando eu expliquei para o camarada que deu uma mentoria, ou que orientou-me, eu disse para ele, para cobrar 10 mil kwanzas. Eu disse, não, vocês os calores nessa área tendem a ser muito medrosos quando a questão de preço, sim, vocês vão fugir porque a psicologia aqui não aceita. Não, você deve se valorizar primeiro, rapaz, as pessoas te valorizarem. É sobre isso deixar. Mas se você não cobrar esse preço, um momento só, né? Se você não cobrar esse preço, por exemplo, és um caloiro. Primeiro ano, segundo ano, até mesmo terceiro ano, mesmo último ano, não tens a experiência, não tens a carteira, você vai cobrar um preço de, por exemplo, 50 mil kwanzas. E a pessoa vai dizer só tenho 10, você não vai aceitar 10 só por questões de valorização? Ou vais aceitar por questões também de experiência, nesse caso? A questão de valorização e experiência. A questão do pressário, né, nós vemos pelos níveis. Sim. Daniel, nem sempre vai te aparecer um CEO do BFA, nem sempre vai te aparecer um homem da Zona Angola, preciso de uma sessão terapêutica, preciso de consulta, não, nem sempre. Então nós trabalhamos em questão de níveis. Se me aparecer uma mãe desesperada, olha meu filho, não estou mais aguentando, meu filho tem aqui 5 mil, por favor me ajuda só a te chorar, Daniel. Não tem como. Nós somos humanos, né? Não tem como.
Mas temos que saber separar, acho que o profissional Temos que saber separar, do sim. sentimento. Aí não é? está certo. Temos que saber Temos que separar. saber separar, sim, mas há questões que temos que abrir uma sessão. Exato, exato. Temos que abrir uma sessão. Eu estava a dizer, a princípio cobrava 10 mil kwanzas. Agora que a coisa ficou mais séria, não é? Eu investi, eu tive que gastar em cursos. Investir em quê? Cursos, formações, sim. Formações que muitos... Além da universidade. Além da universidade, porque há pessoas só estão a esperar, se querem mesmo só investir após o término, quando chegar tipo de receber o canudo, querem investir. É perda de tempo, estão a perder tempo. Ok. Acordem, Então, por isso é que precisam. dizem, pessoal, por isso é que dizem, eu já ouvi alguma vez, as pessoas a dizerem o quê? Até mesmo os próprios psicólogos precisam dos psicólogos Assim deles. mesmo. Assim mesmo. É verdade. É Angola, tá? É Angola, Quer precisamos. dizer, esse psicólogo, às vezes, por quê? Por que as pessoas dizem isso? Porque é às vezes o psicólogo que não tem um controle emocional. Isso é. Eu conheço pessoas que intitulam-se psicólogos, que são formados, mas basta brincar, basta falar algo, exaltam-se facilmente, estás a ver? E você mesmo se pergunta, será que esse mesmo é psicólogo? Porque a psicologia tem essa generalidade, né? Sim. De todo psicólogo tem que ter um controle emocional. Na verdade, essa questão do controle emocional, o exemplo que deste, acho que não está muito voltado para a necessidade de ter um psicólogo. Exato. Não necessariamente, mas é a questão do autocontrole. Exato. A questão do controle também, não sei a dizer controle emocional. Exato. Nós, os psicólogos, somos vistos como os pastores. Pastores, sim. Adivinhadores, né? Adivinhadores não, pastores mesmo, por quê? Somos já os impecáveis. Somos os perfeitos. É você, Daniel, que é psicólogo, que não pode. Por isso é que nós temos que ter muito cuidado mesmo. Exato. Com o que postamos, com o que vestimos, com a forma que Tudo comunicamos. comunica. Tudo Comunica. no psicólogo comunica. Comunica. A forma que se veste, como fala, como se posiciona, tudo comunica. E Daniel, se você vê o Amario Francisco a discutir no táxi com uma senhora, ou mesmo no bairro, você vai dizer o quê? Vai apontar dedo, olha isso aqui. Exato. É aquele lá que anda a aparecer, é o psicólogo. Percebe? Exato. Então nós temos esse cuidado. Yeah, mas a questão de psicólogo ter um psicólogo, sim, todo psicólogo tem que ter um psicólogo. Exato. Será que todo psicólogo tem que ter um psicólogo dele? Psicólogo. Sim, porque Daniel, acreditas que é muito exaustoso. Muito exaustoso fazer, dirigir uma sessão terapêutica. Muito, né? Muito, sem ter emoção, Daniel. Por isso é que eu costumo dizer em cada pessoas, mais vale ter um cansaço físico do ter um mental. cansaço emocional e mental. O mental, né? Daniel, você não tem noção do desarranjo que você vai causar. Perdão, Uhum. pode falar, pode cortar, eu vou a dizer isso. É na questão de todo psicólogo ter um psicólogo. Sim. O psicólogo vai ouvir problema do Daniel, que o Daniel foi traído, depois o Daniel perdeu mais emprego. Isso tudo são informações e coisas totalmente tristes que o psicólogo vai acarretar. Então é necessário que o psicólogo tenha um psicólogo que é para poder se desfazer. Exato. de E tudo que muitas das isso. vezes o psicólogo às vezes tem que ser mesmo insensível, né? E ouvir. Sensível, mano. Não, E você não pode muitas ser. vezes não pode ser muito sentimental, Não né? pode. Ouvir os problemas de outras Os pessoas. psicólogos não podem mostrar fraqueza diante dos Dos pacientes. pacientes. Eu, por O paciente exemplo, está a até- chorar, perdão, o paciente está a chorar, você também aí, não chora, não, a vida é assim, vai passar. Esquece. Ok. Eu, por exemplo, a título pessoal, eu nunca consultei nenhum psicólogo. Nunca consultei nenhum psicólogo. Mas devia. Porque devia consultar um psicólogo, porque nunca tive a necessidade de consultar um Você que psicólogo. pensa. Me conhecendo, nunca tive. Exato. Provavelmente já tive, né? Mas nunca tive. Uhum. Que tive está no obscuro. Pronto, nunca tive. De 0 a 100%, há uma aderência, né? Em quanta escala é que estamos na aderência do angolano em aderir em consultar um psicólogo? Bom, Já não tem a cultura, né? Mas Já não temos a há cultura. 1% Há aí, uma percentagem, sim. há um leque de angolanos que tem Bom, esse coisa, esse... eu não gostaria de errar na estatística, Uhum. não gostaria de errar, como disseste, não é nossa cultura, Exato. mas olhando para a necessidade da sociedade, a questão da vivência né, da nossa sociedade, os fatores, tanto social, econômico, tudo isso, Daniel, gerenciando tudo isso, olha aqui, digo, eu não, como disse, não quero errar na percentagem, atenção, mas eu também poderia ser usado dizendo que o número está mais
mais elevado. Mais elevado. Mais elevado. E atenção, Mais ou menos vi uma informação no jornal que no ano de 2024 o país registrou 80, mais de 94 pessoas procuram por sessões psicológicas. Exato. Eu vi um jornal, isso foi no WhatsApp, no governo que partilhou, eu vi. Então, olhando para aquela informação, já consigo ter mais ou menos uma noção que o país, as pessoas realmente precisam, né, de um psicólogo. Começando dos nossos dirigentes. Nossa. Não é, Dos nossos dirigentes. Se formos para não, pode falar. dos nossos dirigentes, começando por eles. Começando dos nossos Sim, porque se olhamos até as comunidades. se olhamos para a definição da OMS sobre saúde mental, Exato. e o que a psiquiatria de Londres nos apresenta, você vai notar que até o presidente, Precisam de um psicólogo. Ninguém garante que ele não tem. Não, claro que tem, devido à situação do país e a cada dia, a cada minuto, segundo e atacado, não tem como não ter um psicólogo, né? Não tem Mario começou a desenvolver um projeto, né? Mas antes, porém, de terminarmos já com o projeto, porque o projeto é mais para há uma questão muito coisa. Como é que está a graça do Amario? Então, como vocês estão a ver, né? Está a brincar. Mas como é que está a graça do Amario? Não sei, consegues perceber, né? Companheiro. Pronto, Estamos a gerir, né? Está equilibrada, graças a Deus. Atualmente está num relacionamento? Estou sim. Como psicólogo, tem conciliado o relacionamento psicólogo? Porque é assim, às vezes é difícil, né? Às vezes o homem é psicólogo, às vezes você já deduz que a esposa ou a companheira fez isso, ou quero fazer isso, ou quero isso e aquilo. Como é que tem sido essa amizade, né? Namorada, psicólogo, eu muito também namorada. Olha, antes de sermos psicólogos, nós somos seres humanos. Exato. E uma coisa, eu digo sempre à minha parceira, o ser psicólogo não vai ser para te tratar. Não. O ser psicólogo no relacionamento será simplesmente para te orientar, te cativar, te motivar. Só estarei para este momento. Fora disso, sou teu namorado e pronto. Quando a questão como e se eu me estressar contigo nessa você não podem me ver, você que é psicólogo. Esquece. Muitas das vezes é assim, não é? É mesmo assim. Eu também sou ser humano. Mano, sou ser humano. Mas tem que ter o controle. Tem que ter o controle. Atenção, tens que ter o controle, não podes exceder. Mas com aquela calma, sabe, não, sou psicólogo, tudo bem. Mas a namorada, tem que saber que além de ser psicólogo, você é ser humano. Sou ser humano. Além de ser humano, só você é namorado dela. Sim. Tem que separar as águas, mas pronto. Normalmente as mulheres juntam tudo. E eu já ouvi mulheres a falarem que, por exemplo, só bem rapidinho, já ouvi mulheres a falarem que eu num caso com psicólogo são muito complicados. São muito complicados e são muito. Gostam de não acreditar tudo. Pronto, não acreditam tudo, gostam de discutir tudo por nada, gostam de debater tudo. Então já ouvi alguns comentários de mulheres do gênero. Elas têm, acho que generalizando, as mulheres têm uma ideia de que os psicólogos são meio complicados. A mulher está a falar o marido ou o namorado B. Então, há esse conceito de psicólogo também no ramo feminino, né? Os femininos também têm esse conceito. Pronto, eu ainda acho que a psicologia ou psicólogo, todos nós precisamos de um psicólogo. Todos nós precisamos. Mas eu ainda acho que é urgente que o Estado angolano capacita e dá dignidade aos psicólogos para assim poderem combater, porque há muitas pessoas que sofrem no silêncio, há muitas pessoas que só não morrem já prontos, né? Há muitas pessoas que sofrem mesmo no silêncio e morrem, já estão mortos. Precisam cair mesmo. Só precisam cair. Então eu acho que isso é muito urgente. É aquela pessoa que nós vemos um sorriso, mas não sabemos o que está por dentro dessa pessoa. Então acho que é urgente e devido à situação econômica do nosso país, é mais que urgente que o Estado angolano olhe precisamente nos profissionais e
e organiza atividades comunitárias, por exemplo. Porque há pessoas que não têm condições de um psicólogo, assim como há pessoas que não têm condições com um advogado, né? Então, os psicólogos também podem fazer essas atividades comunitárias. Boa. Que não se vê. Não se vê. Não se vê porque, Daniel, é isso que eu disse no princípio, a questão do medo. Enquanto a gente viver com medo, isso é que disse sobre os projetos, tem pessoas que têm projetos, mas estão com medo. Estão com medo de desenvolver. Mano, eu conheço pessoas que estão no 4º ano, quando eles chamam de psicólogo, ele diz, não sou psicólogo, sou no 4º ano, terminar a formação, não tenho carteira. Não sou psicólogo. Mano, se valoriza. Ué, Tem cara, que- acorda, mano. Yeah. Acorda. O que acontece? Eu começaram a me chamar de psicólogo, isso foi no 3º ano. Exato. Daniel, olha aquilo como uma benção. Ok. Yeah. As pessoas só vão te chamar pelo aquilo que você representa, aquilo que você é. Exato. As pessoas não vão te atribuir nomes que não têm nada a ver Consigo. Não vão te atribuir. Não vão te chamar de engenheiro se você nunca postou uma foto com capacete, um alicate, a subir, ou eletricidade. Nunca vão te chamar esse nome. Exato. A questão do medo, Daniel, impede que muitos profissionais, até estudantes de psicologia, façam valer essa mesma promoção, toda aqui a se referenciar. A questão da promoção de saúde mental no país é urgente, Daniel. É urgente, sim. É urgente. É daqui para aqui agora, mano. É urgente. É urgente. Muitas pessoas estão a morrer, estão Mano, sem é vítimas, né? urgente. E acredita, nossos dirigentes sabem disso, têm noção. Mas por isso nós olhamos para o choro da sociedade, olhamos para as queixas da sociedade. Por isso é que implementamos, trouxemos a Ama Psique. Falando da Ama Psique, desde quando é que começou a desenvolver e pensou em desenvolver esse projeto, que é um projeto que magnífico. Penso que é um projeto comunitário também, né? A Ama Psique é comunitária. sim. Ama Psique. Por que a Ama Psique e quando é que começou a desenvolver? Por que a Ama Psique? Na verdade, essa inspiração da Ama Psique, lá no ICISA tem um projeto que é o Amofarma. Amofarma, e eu olhei para a Ama Psique, olhei para a M Amaril e o Psique, psicólogo. E depois eu vi, não, Ama Psique, junção de Amaril e psicologia, psicólogo. Então o nome ficou, já coloquei a junção Ama Psique, amar a psicologia ou Amaril psicólogo. Amaril psicólogo. Amar a psicologia ou Amaril psicólogo. E Ama Psique. Então decidimos trazer esse projeto que é para a valorização da saúde mental e desenvolvimento pessoal no país. Esse projeto foi desenvolvido quando? Isso foi em julho. Recentemente, né? Julho ou agosto. Mas é. Pronto, mas qual é o ano? O ano foi em 2023. 2023. Sim, Então, é um 2023, mas, projeto recente. é bem recente, mas a expansão não estava assim tão hora para produzir, era só simplesmente, as pessoas chamam de Ama Psique, porque eu ia postando, quando postava, metia lá Ama Psique, e depois quando a mesma... Já tem a marca, o logotipo? Já temos a marca, sim, né? temos já a marca, tudo estruturado, e quando vimos que a coisa está a ficar muito séria, decidimos então, também ser um pouquinho mais sério. Exato. E a dar mais seriedade, mais valor na coisa. Porque é bem verdade, Daniel, quando nós começamos com o mesmo projeto, quando saímos nas redes sociais e anunciamos, e as pessoas foram lá dar aquela garra nos comentários, e eu depois já não vale parar. Não vale parar. Vamos ter hora de acordar e fazer. Foi muito positivo, né? A Ama Psique até o momento é constituído por quantos elementos? Já está tudo estruturado. Está tudo estruturado. Queres fazer dela uma empresa? É uma empresa, né? Uma empresa de saúde mental. De saúde mental, está tudo estruturado, com todos os elementos, todos definidos em suas funções. Até o momento temos uma secretária, que é a minha dama, está aqui ao lado. Vou dar beijo a ela, beijo aqui. Não, pode dar mesmo aí, pode dar aí. Pode dar mesmo aí. Um beijo. Deus abençoe. Minha dama é muito guerreira. Né? Qual é o nome dela? Teresa Diogo. Uma gaja muito guerreira. Gaja? Gaja está também assim, gaja. Tá também gaja. Gaja boa, né? Pronto,
Minha parceira. Então, E ela é a secretária, ela está a está a auxiliar sim, como secretária. secretária da MAPSIC. Exato. Temos o homem de relações públicas e o advogado também. Exato. Relações públicas, advogado. Tem o meu puto, está a fazer direito aqui na OAN. Já está como advogado. Você já faz está essa operado. simbiose da psicologia, é um advogado. Precisa sim, precisa. Sim. E temos também o financeiro. Ok. E aí financeiro, o homem também, temos o homem do marketing. Há uma cota que vocês têm Sim, para... temos sim. para temos, sustentabilizar sim. a- Mas essa mesma equipe é bem recente. Ok. Tivemos apenas a primeira reunião, que foi um sucesso, e teremos outras. Temos o financeiro também, vamos aproveitar e mandar o rala, que é o David Tomás. David Tomás. Um abraço, companheiro. Um abraço. Deus abençoe. Amarillo, a AMAPSIC já começou a desenvolver projetos dentro da AMAPSIC e mais ou menos numa margem, quantos clientes é que vocês ou quantos pacientes é que vocês já consultaram dentro da AMAPSIC? Da MAPSIC. Eu não vou falar, vou Não te do mostrar. modo pessoal, mas Sim, dentro da dentro da AMAPSIC, vou te AMAPSIC mostrar. mesmo. Quantos mais ou menos é que vocês já consultaram? Não vou falar, vou te mostrar. Depois, a pessoa já dá dinheiro, Daniel. Pessoal, vamos ver quantos Não pacientes... precisa citar aí. Quantos pacientes é que a AMAPSIC já consultou, não é? De preços diferentes, atenção. Pacientes que precisavam de uma ajuda psicológica. Temos Não vai aqui... citar, não vai citar não, é proibido. É proibido? É proibido. não pode Pronto, citar. Mas vemos aqui, olha pessoal, Ainda tem mais. vemos aqui, está aqui. Não vai ser. Posso mostrar? Não dá um desgascãozinho, Pronto. não dá. Mas você Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco. Ainda tem mais. Cinco meninas. Olha, pessoal, a maioria são meninas. As meninas são. Por que a maioria das meninas? As meninas Por estão. quê? Por quê? Bateria. Foi? Tá Não. vazando. Tá vazando. Dentro da MAPSIC. Por que a maioria são as meninas? Por que é meninas? Acho que as meninas tendem a ser mais vulneráveis. Exato. Os homens não procuram muito ajudas psicológicas por conta do seu ego. Exato. O homem acha que ele é o todo e pode resolver seus próprios problemas, como tu aqui citaste, acha a necessidade de que não precisa de um psicólogo. Exato. E a maioria dos homens aqui em Angola pensam desta forma. Exato. Mas está aqui, eu vou te mostrar este que é bem recente. Hum. Está aqui dentro está aqui. Esse é o primeiro rapaz, ou homem que nós vamos consultar. Esse camarada. Enviou mensagem até no dia de hoje. Está aqui. Qual é o nome desse? Daniel, isso é proibido! É muito Não, proibido, não fala o pode. nome. Não dá para citar, não cita nome. Ok. Não se cita nome, esse é grande crime, Daniel. Vamos fazer só, Amarillo, vamos fazer só um teaser rápido. Um teaser rápido. Vais fazer o teaser? Pode falar. Então pessoal, é mais ou menos. Pronto. É mais ou menos por aí. Vimos que a AMAPSIC. Amarillo, não sei se tem mais alguma informação concernente a psicologia ao seu todo, o contexto angolano, a valorização dos psicólogos, o projeto em si que está a desenvolver e está em curso. Né? Há muita boa informação concernente à psicologia, a que devemos saber. Né? A que devemos saber. E portanto, em jeito de suma, pessoal, foi uma aula, foi uma aula com Amarillo, Francisco, foi uma aula, por acaso aprendi e também espero que vocês aprendam qualquer coisa concernente à psicologia. Precisamos consultar os psicólogos, mas agora surgiu uma única questão e última. Nós precisamos sim consultar os psicólogos. Há quanto tempo é que nós temos que consultar os psicólogos? De quanto em quanto tempo? Há um tempo ou devemos só consultar quando tivermos problemas psicológicos ou uma coisa assim, problemas de família, ou qualquer tipo de problema. Vou começar pela última questão. O conceito que os angolanos têm sobre consultar um psicólogo, Exato. eles acreditam que quem consulta um psicólogo é o maluco. É o maluco, certo? Mas o maluco, quem consulta,
é na verdade o psiquiatra. É o psiquiatra. Sim, tem o formado em medicina, tem a especialidade em psiquiatria. Esse que consulta o maluco. O psicólogo. O psicólogo consulta todo tipo de pessoas. Exato. Até os que estão felizes. Se tiveres feliz, se tiveres muito feliz Daniel, acima do coisa. Daniel, Pode com boa, vou precisar de um vais psicólogo. precisar de psicólogo para saber realmente de onde é que vem essa felicidade, Felicidade. ou aumentar o nível de felicidade. Ou o que é que eu tenho que fazer Para que o com essa felicidade toda, né? Isso é para Gerenciar orientar, essa felicidade. isso é, e aumentar também, as pessoas estão felizes também, procuram psicólogos que é para aumentar o nível Exato. de felicidade. E se eu não estiver feliz, posso procurar um psicólogo para estar feliz? Procurar um Ou se eu psicólogo. quiser dinheiro, por exemplo, posso procurar um psicólogo? O maior problema da Angolana é achar que só deve procurar psicólogo quando já está, como é que diz, maluco. Maluco, certo? Não. Em todos os momentos também você precisa procurar um psicólogo. De Quanto quanto a em questão quanto de tempo? quanto isso? tempo? Sim. O maior erro das pessoas é quando estão numa sessão psicológica, Exato. numa psicoterapia, quando elas sentem que o problema já não está a lhes beliscar, o que acontece? Desistem. Ok. Ou quando a fase da psicoterapia termina, o que eles fazem? Desistem. Mas a psicoterapia, Daniel, é constante, é um modo de vida. Modo de vida. Mas em quanto tempo? Tipo, de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses? É isso que eu quero saber. O tempo. E o psicólogo eu tô a quer saber dizer, isso, sim. a psicoterapia- Para nós começar já a consultar os psicólogos de 3 em 3 meses, eu sei que tem um Não, psicólogo. psicoterapia é modo de vida, Daniel. É um modo de vida? É um modo de vida. Sim, é um modo de Quer vida. dizer, com isso eu vou lhe dizer que não tem tempo. Não para tem consultar tempo um para psicólogo. consultar. Não tem. Tem um mês posso consultar, de semana em semana posso. Podes O consultar. problema é o combo. O problema é o combo. Mas temos já aqueles psicólogos também. Sim, o problema é o combo, sim senhora. Mas temos aqueles psicólogos que fazem exemplo. Se eu fizer um atendimento de psicoterapia e a fase da psicoterapia se terminar. Mas se houver aquela necessidade, Exato. não, senhor, por favor, preciso de uma ajuda. É claro que eu já não vou mais estar naquele preço, naquele nível aí que o doutora foi o. E nem todo o princípio. vai Sim, vai necessitar de cobrar, se calhar uma orientação simples. Certo, Então, certo. de cobrar. Então, pessoal, eu já tenho o meu psicólogo aqui, já. A Maria Francisco já é o meu psicólogo, é o psicólogo da minha mulher, é o psicólogo da minha filha. E vocês aí não sei qual é o vosso psicólogo, mas o Amaru já é meu psicólogo. Já estou aqui a afirmar que ele é meu psicólogo, é o psicólogo de família. Contacte um psicólogo, faz bem, a saúde mental sobretudo, né? Porque tudo que nós fizemos aqui, o nosso subconsciente, pô, não é? Então, pessoal, foi uma conversa extraordinária e sobretudo aprendizado, muito aprendizado. Espero que vocês também aprenderam aí. Nem tudo é sobre dançar, cantar, não. Aqui também vamos trazer assuntos para você aprender um pouquinho, tá? Você precisa aprender, E então, pronto, todos nós precisamos de psicólogos, principalmente em Angola precisamos de psicólogos. Eu não sei se a Maria quer deixar um abraço, um apreço em alguém poderá. Eu gostaria, sim senhora, mas antes gostaria só de fazer um acréscimo. Antes Bem rapidinho. uma chamada de atenção sim, aos estudantes e profissionais de psicologia, por favor, não espera terminar para fazer dinheiro na psicologia, não tenha medo da fiscalização. Devemos sim nos prevenir, sim, devemos, mas capacita-se. Eu sou de todos os meus colegas, se vocês não se capacitarem, todos os pacientes que aparecerem sempre vão encaminhar na AMAPSIC. Vocês não vão ter experiência, não vão ver dinheiro. Agora, já falei da AMAPSIC, o projeto da AMAPSIC, nós estamos com vários projetos. Nós teremos o nosso primeiro e-book, né? E também estamos já. E-book já vão lançar um e-book digital? Digital, Vai sim. ser comercializado esse e-book? Será sim. Por quanto? Vamos, depois quando chegar na vamos saber. E também estamos a pensar em lançar já um livro também. Exato. Um livro, né, da AMAPSIC, nesse caso o rosto do CEO, que é o Mário Francisco. E na AMAPSIC nós temos o podcast, que é o primeiro podcast de psicologia em Angola, sabias, Daniel? O primeiro podcast de... Atenção, pessoal, isso é muito sério. O primeiro podcast de psicologia em Angola é desenvolvido e vai ser desenvolvido, ou já foi, né? Já existe. Já existe. Já foi desenvolvido pela AMAPSIC. Isso é muito sério. Mano.
Com a Os Maria. pais não têm noção. E olha que lá temos consultas de graça. De graça. Temos lá, convidamos, temos consulta de graça na AMAPSIC, lá temos sessões, orientamos para pacientes, demos dicas de saúde mental. Mas o podcast, os pacientes participam ou é só para os psicólogos? Na verdade é para o Psicast, não é? Psicast. É Psicast, o podcast da AMAPSIC, mas se for lá na dúvida é só escrever AMAPSIC. Sim. Vai aparecer. É verdade para expandir a saúde mental, a saúde mental em Angola. E não é só para psicólogos, tem que ser para psiquiatra, médicos, é para empresários, para empreendedores, para todos os ramos, né? saúde, Todos os bem-estar e mentes brilhantes, na verdade. Deixa lá, abraço. Yeah. Então, um abraço vai para os meus pais, Soares Francisco, em Grácia Batista, meu amor, minha amora, não sei como dizer, amora, Mami Stella, beijinho, meus companheiros, o meu secretário José Francisco e advogado, a nossa secretária, minha namorada, Tereza está aqui comigo, o meu financeiro, grande guerreiro, David Tomás, meu soja, o Ramiro, a Big Gang, a esposa da Daniel faz parte da Big Gang, os homens lá de cima. Pessoal, e eu que falo para vocês, Daniel Agostinho, este é o terceiro episódio do DanjuCast com Amario Francisco, um gênio da psicologia angolana. Do outro lado está Tá aqui. O Olímpio está do outro lado. E o Olímpio agora está no time, está por detrás das câmeras, e ele está a tomar conta desse todo cenário. E estamos juntos, não é sobre nós, é sobre pessoas. Perdão, Daniel, deixa eu te parabenizar. Deus abençoe. Bem rapidinho. Quando eu publiquei o panfleto, me me puxaram, você faz o Daniel? Eu fiquei, mas Daniel, você, como assim, Daniel? São das Olha, pessoas de andar só. não, é mentira, disseram que o Daniel é nosso, essa parte que eu vou falar mesmo, o Daniel é nosso chefe. Daniel é mas quem falou? Eu gosto das pessoas que têm que ser tratadas pelo não, nome. Não, começa a Tens que falar isso, mesmo. Eu gosto de falar mesmo. Mas é um cara do bem. Cara do bem, também, por favor, Otávio e o Milton Sassova, companheiro, Deus abençoe. Estamos juntos.